Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Verônica, eu sou da Poser Ambiental. Hoje nós vamos falar um pouco sobre reciclagem, como separar os resíduos, né, e outras informações úteis nesse período de isolamento. O que é de fato reciclável, né? Quais são os avanços e os desafios, né, que a gente enfrenta na cidade de São Paulo em relação à gestão de resíduos sólidos. Antes de começarmos, eu gostaria de falar um pouco sobre a Poser Ambiental. Eu sou sócia fundadora, iniciei a empresa em 2015, eu sou arquiteta de formação, trabalhei 14 anos com gerenciamento de projetos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no campo, então eu via o edifício sendo construído, né, tudo aquilo saindo do papel, e tive uma experiência muito grande em gestão que foi a base da minha consultoria mesmo. Em paralelo eu continuei estudando, me incomodava muito a questão da gestão de resíduos sólidos, né, então eu resolvi fazer um mestrado sobre o assunto, depois naturalmente veio o doutorado. E o trabalho de pesquisa, ele é um trabalho social, né? Nós desenvolvemos dissertações, teses, na verdade, para a sociedade, não para nós, né? É um conhecimento compartilhado, um material que fica disponível, que pode ser utilizado por gestores, donos de empresas, né? Então, vamos usar esse material que ele está disponível e tem muitas soluções e oportunidades ali para vários negócios. E ele precisa ser difundido, né, esse trabalho, atrás de um parágrafo, né, de uma linha, tem muito esforço, tem muito estudo, tem muitos livros, muita pesquisa, então por isso que é um trabalho tão importante, tão complexo. E a Poser Ambiental, ela nasceu então para colocar em prática todos esses anos de pesquisa. A questão era como ajudar a sociedade, né, como contribuir para a construção de um mundo melhor, né. Então, a Poser Ambiental ela é uma consultoria com foco em sustentabilidade ambiental, social e econômica, né? A gente atua em diversos projetos de desenvolvimento sustentável, promovendo a não geração de resíduos, a reutilização e a reciclagem. E a gente acredita que pequenas ações movem o mundo, ou seja, cada um fazendo só a sua parte, a gente tem resultados incríveis. Então é isso que nos motiva, né, a continuar e a engajar e desenvolver esse trabalho. E o nosso público-alvo, eles são os grandes geradores de resíduos, né, que aí no caso seriam edifícios comerciais, né, escritórios, shopping centers, escolas, universidades, indústrias, construtoras, né, eventos, mas a gente também trabalha com pequenos geradores, que são os edifícios residenciais, e a gente também faz trabalhos voluntários em escolas, né, principalmente. E com isso a gente consegue desenvolver toda essa questão de educação ambiental, né, e ajudar os nossos clientes a buscar soluções mais sustentáveis. Quando a gente fala, né, de resíduos, de rejeito, vocês separaram que eu não uso a palavra lixo, porque quando a gente fala a palavra lixo, dá a impressão que é algo repugnante, né? Tira da minha frente que é lixo. E na verdade, quando a gente olha o resíduo, né, vê o que a gente está produzindo, né, que é fruto aí das nossas atividades, a gente percebe que aquele material ele é um recurso, né, que se ele for encaminhado para uma cooperativa de catadores, ele pode ser reciclado e aquilo pode gerar renda, emprego, né, para muitas famílias. Ou material orgânico, né? Quem segue a gente sabe que nós fazemos muitos trabalhos de compostagem, né? Então a gente pode utilizar esses materiais na compostagem, né? A compostagem é a reciclagem dos resíduos orgânicos e a gente vai transformar tudo em adubo e devolver esses nutrientes para o solo. Então, o que sobra mesmo de material que a gente vai enviar para o aterro? É o rejeito, né? Aquele material que a gente não tem o que fazer, não é viável, né? Não tem tecnologia, é um material que realmente está contaminado, por exemplo, é papel higiênico, varrição, chiclete, então são materiais que a gente não consegue, né, utilizar, reciclar. Então, esses materiais, sim, que são os rejeitos, né, essa é a terminologia correta, que seriam, entre aspas, o lixo, né? Esse é o material que a gente pode enviar para o aterro. E aí eu queria chamar a atenção, né? Por exemplo, quando a gente coloca o saco preto ali na calçada, né? Esse saco que vai para o aterro sanitário, a gente tem aquela falsa sensação, né? Que aquele material sumiu, né? A gente acha que
tá tudo certo, tudo resolvido. E na verdade não é bem assim. Esse material ele vai para um aterro sanitário, né, que é um espaço um pouco mais distante das nossas casas, e aí ele vai ser o quê? Colocado embaixo do tapete, né? Que é esconder a sujeira embaixo do tapete, é a mesma coisa que a gente faz com os nossos resíduos, né? A gente enterra tudo, a gente enterra materiais, recursos, né? A gente enterra dinheiro. Então é isso que a gente precisa mudar na hora que a gente separa os nossos resíduos, gerar o mínimo possível de material que vai pro aterro sanitário, porque aquele material vai ficar ali centenas de anos. Então façam um exercício na casa de vocês, separem os tipos de material, vejam o que é material reciclável, surpreendam-se também com a quantidade de resíduos que a gente gera, que é muito grande. Então a gente precisa também buscar não só a reciclagem, que ela é um paliativo, né? O resíduo foi gerado, a gente tem que dar uma solução para ele, mas o ideal é não gerar, né? Então será que uma coisa que a gente vai utilizar que é descartável, se a gente puder utilizar um material permanente, não gerar o resíduo, é muito melhor. É essa a solução que a gente precisa procurar. E aí, quem trouxe essas definições de resíduos e rejeitos, que não utiliza realmente a palavra lixo, é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a política ela também foi muito importante para definir a hierarquia, né, que a gente diz justamente o tempo todo, né, na não geração, a redução, e depois vem o reuso, aí sim a reciclagem, compostagem e, por final, os aterros sanitários, né. Então a gente precisa buscar várias soluções, né, antes de mandar para o aterro. E a gente tem essa legislação, ela foi um marco muito importante, né? Demorou 20 anos para ser promulgada, ela foi muito bem escrita, até faço um convite para vocês lerem a Política Nacional, né? Ela compreende todas as diretrizes para a gente tornar o país aterro zero, né? Se a gente colocar em prática tudo aquilo. Ela é muito similar à WFD, Waste Framework Directive da União Europeia. Lá a gente tem os mesmos objetivos e princípios, porém a nossa política ela não indica as metas, né, de valorização. Na verdade, as metas, as estratégias, elas ficam a cargo dos municípios, né, que cada um vai escolher como colocar em prática, né, como que vai atingir ali a coleta seletiva, como que vai ser feita a compostagem. Então cada cidade tem essa autonomia. Porém, né, os municípios, né, e as regiões consorciadas precisam desenvolver um PGRS, né, um plano de gerenciamento integrado, né, de resíduos sólidos para o município. E aí levantar todo o diagnóstico, né, e traçar um plano de ação com todas as estratégias, né, a longo prazo. Infelizmente, né, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, somente 54%, né, de todos os municípios, regiões consorciadas entregaram o seu plano. Então, sem um plano de gerenciamento, como é que o município vai implantar um projeto de coleta seletiva, vai organizar as cooperativas, avançar, né, em metas mais desafiadoras, implantar usinas de compostagem, biodigestores, fomentar a política de logística reversa, né, junto com o setor privado e por aí vai. Então a política nacional ela é o marco mais importante e é através dela que a gente tem como exigir mudanças, né, de todos os setores, no governo, que precisa estabelecer diretrizes, né, no plano municipal, no setor comercial com a responsabilidade compartilhada é a logística reversa, e nós, cidadãos, né, que precisamos fazer a nossa parte separando os resíduos, né? Aliás, quando a gente fala em responsabilidade compartilhada, é isso, né? Cada um precisa fazer a sua parte. Então não adianta leis, coleta seletiva passando na nossa porta, né? E ali o cidadão não separa, que é uma situação muito comum. E a cidade de São Paulo, né, por piores que sejam os números de valorização, ela ainda está à frente de muitas outras cidades brasileiras, né? Ela não representa essa triste realidade. E segundo os dados da Ciclosoft, né, que é uma pesquisa da Sempre, Compromisso Empresarial para Reciclagem, apenas 22% dos municípios brasileiros possuem iniciativas de coleta seletiva. Isso representa 1.227 municípios, né? E sendo que 87% dessas iniciativas de coleta seletiva estão no sul e sudeste do país. Então a gente tem muito trabalho aí pela frente, né, em todo no nosso Brasil, né, nosso país.
E os resíduos, eles são produtos, né, da nossa atividade, como eu comentei, né, tá presente no nosso dia a dia. Mas será que existe uma maneira da gente reduzir a nossa produção, né, de resíduos? Ou melhor, será que a gente consegue não gerar resíduos? E se o resíduo ele for gerado, o que a gente precisa fazer? Qual que é a alternativa mais sustentável? Hoje a cidade de São Paulo, ela recicla 6%, né, de todo o resíduo sólido urbano coletado pela coleta pública. Então a cidade, se a gente fizer as contas, né, ela gera 20 mil toneladas, metade desses resíduos são resíduos domiciliares, 10 mil toneladas, o total reciclado vai estar em torno de 600 toneladas. Então vocês conseguem perceber que isso é muito pouco, né? A gente tem 25 cooperativas, né, segundo os dados da Anlurb. Os recicláveis geram renda para 900 famílias, né, que trabalham nessas cooperativas. Essas cooperativas são as que estão vinculadas à prefeitura, mas a gente tem outras cooperativas privadas e instituições que também recebem material reciclável, né, realizam o mesmo trabalho independente da prefeitura. Na verdade, se 100% dos materiais recicláveis fossem de fato destinados para reciclagem, nós teríamos uma produção, em média, em torno de 3 mil a 4 mil toneladas diárias, né, contra 600 toneladas que é a realidade atual. Isso quer dizer que a gente precisa de mais frentes de trabalho, né, mais cooperativas, mais empregos para dar conta de todo esse material. Seria um sonho, não é verdade? Se a gente conseguisse reciclar aí 100%, né, desviar tudo isso dos aterros sanitários. Isso seria possível, né, se todos os cidadãos separassem seus recicláveis, se a prefeitura ela tivesse infraestrutura de coleta, pontos de entrega voluntário, ecopontos, né, suficiente para atender toda a cidade, e também se as cooperativas elas fossem reformadas, equipadas, né. O ideal seria a gente ter mais centrais mecanizadas de separação, se possível, todas as cooperativas fossem mecanizadas, isso aumentaria muito a eficiência e os cooperados poderiam também trabalhar em outras frentes da cooperativa, né, gerando mais renda, mais valor para esse trabalho. E aí, quando a gente fala de não geração, o que isso significa, né? Significa a gente avaliar o nosso dia a dia e a gente buscar mudanças de hábitos no nosso consumo, no nosso estilo de vida, que possam, né, ter qualidade de vida, conforto e ao mesmo tempo a gente não impactar negativamente o meio ambiente. Então, a não geração de resíduos é o primeiro nível da hierarquia da política nacional, né, de resíduos, como a gente viu agora há pouco. A reciclagem vem bem depois, né? Então, na verdade, a reciclagem ela é um band-aid, né? O resíduo ele foi gerado e a gente tem que dar um tratamento adequado. Então, o ideal seria não gerar o resíduo. Então, a reciclagem ela vai consumir recursos, água, energia no seu processo. É infinitamente melhor, né, destinar para reciclagem, sem sombra de dúvida, do que para o aterro sanitário, que é o último nível. Mas a gente deve enviar para o aterro sanitário somente o rejeito, né? O que não tem como, não é reciclável ainda, né? Tipo papel higiênico, que a gente cita bem como rejeito, mas o nosso grande desafio mesmo é não gerar resíduos. Então, nesse vídeo a gente falou um pouco da política nacional e também dessa importância da não geração. E no próximo vídeo a gente vai falar dicas sobre não geração de resíduos em casa. Então, por favor, não percam o nosso próximo vídeo. Muito obrigada!